Agora vamos falar a respeito do fermento. Nós temos no mercado o fermento biológico seco, fresco e instantâneo. E aí vou explicar para vocês um pouquinho a respeito dessa diferença. O que é o fermento? Aquele fermento que a gente utiliza para fazer um pão. Então, ele é uma levedura, ele é um fermento natural e essas leveduras elas são utilizadas para a fabricação do pão. Quando misturamos o fermento com a farinha, depende de alguns ingredientes, nós utilizamos o açúcar também. Essa levedura, que é viva, uma bactéria viva, ela se alimenta do amido que é encontrado na farinha, ela se alimenta do açúcar e aí ela produz o que chamamos de dióxido de carbono. Quando nós sovamos a massa, ela vai criar o que chamamos de glúten. E esse glúten, ele ajuda, ele é como se fosse uma cadeia que vai fazer com que esse dióxido de carbono ele possa ficar aprisionado na massa. Quando é aquecido, ele vai se expandir e vai fazer o milagre da massa crescer. Então, o pão ele é um ótimo exemplo dessas leveduras que nós podemos utilizar. Nós temos no mercado também um fermento que é chamado de fermento químico, que é aquele para usar em bolos. Esse fermento químico ele não é uma levedura natural, só para lembrar. Ele tem uma mistura que é bicarbonato de sódio, tem alguns ácidos que não são tóxicos para a nossa saúde, mas faz com que possa a massa ficar de formato esponjoso e ela cresce também, mas ele não é natural. Nós temos de fermento natural, o biológico, que nós podemos encontrar no mercado em formato de tablete, podemos encontrar em formato seco, que eles são bem granuladinhos. Esse fermento de formato de tablete é o biológico fresco, é aquela pastinha. Ela tem uma consistência firme, é um tablete bem parecido com o caldo quinor que nós encontramos no mercado, e ele tem as leveduras totalmente condensadas ali, prensadas. A única diferença é que ele tem uma validade menor e ele precisa ficar na geladeira. A validade dele fica de 15 a 45 dias, dependendo do fabricante. Então, o fresco ele é mais sensível. Já o seco, ele é a duração dele é bem maior, não precisa ficar na geladeira, ele pode durar até 6 meses, de acordo com o fabricante. Para nós utilizarmos, ele precisa ser misturado com uma quantidade de açúcar e água, ou leite, ou um outro líquido, para que ele possa agir. Então, o fermento, ele precisa ser misturado. Nós vamos fazer como se fosse uma esponjinha. Eu vou explicar para vocês bem nas aulas futuras que vocês vão fazer. E aí nós vamos fazer essa esponjinha para que o fermento ele possa ser ativado ali. Uma vez que ele é ativado, que ele vai fazer essa esponjinha, você pode utilizar na sua preparação de pães. Então, esse fermento seco é aquele que vem em latinha, em formato de pó, ele é bem granuladinho. Então, a ação dele, a produção dele é feita através da secagem do fermento biológico fresco. E aí ele tem uma durabilidade maior. Nós também podemos encontrar um fermento biológico que ele é seco e instantâneo, que ele é encontrado geralmente em pacotinhos de 10 gramas, é vendido em formato de sachês. Eles são pequenos bastões, ele é bem granulozinhos um pouquinho maiores, ele possui as mesmas características que o fermento biológico seco, e ele não precisa também ser utilizado logo após a utilização, ser guardado na geladeira. Então, ele não necessita de refrigeração. A única diferença é que esse fermento ele deve ser misturado diretamente à farinha, sem precisar dissolvê-lo na água morna, ou na água em geral, ou no leite também. Essa embalagem dele fechada dura até 2 anos. Depois de aberto, ele perde a força e você tem que sempre fazer um teste antes de utilizar. Bem selado, ele pode durar até 30 dias na geladeira. Então, esse fermento é aquele sachêzinho que a gente encontra mais fácil para fazer pizza. Ele tem uma porçãozinha menor. O fermento natural. Fermento natural, ele é uma cultura de bactérias que são leveduras
e elas são naturais. A gente não encontra esse fermento no mercado, porque ele tem que ser cultivado por um período de 7 a 10 dias. Dá para você fazer a partir da farinha, o seu próprio fermento natural. Você deve ter encontrado alguma similaridade desse fermento, por exemplo, para a fabricação daquele pão de Cristo, onde a pessoa tem o seu próprio fermento e ele é compartilhado com outros, da mesma forma que a cultura do kefir. Então, não se encontra para comprar, mas uma pessoa que tem o fermento, ela pode multiplicar e ela pode compartilhar o seu fermento natural. Então, esse fermento, ele é excelente. A única diferença é que ele é muito sensível, tem que ser guardado na geladeira. Antes de você fazer o seu pão, você precisa multiplicá-lo, acrescentar alguma quantidade de farinha, uma quantidade de açúcar e água, para que possa ativar o seu fermento, ou seja, que as bactérias elas possam ali começar a agir e aí você possa fazer seu pão. Outra coisa também desse fermento é que ele demora muito para que o pão cresça, então você tem que fazer geralmente de um dia para o outro. Ele não tem uma ação tão rápida como os fermentos encontrados no mercado, mas em questão de sabor ele é sem igual. Então os fermentos, os pães da panificação artesanal, elas só utilizam esse tipo de fermento, não tem fermento comercial. Algumas eles acrescentam para a título da força do pão ele se tornar melhor, mas os tradicionais pães artesanais, eles são feitos com fermentos naturais, totalmente naturais. Então, em aulas futuras, vocês vão ter acesso a esse fermento para vocês conhecerem um pouquinho mais. Vamos falar um pouquinho a respeito do picles. O picles, eles são conserva de vegetais e eles são conservados em vinagre. Nós podemos utilizar vários outros vegetais para fazer o picles, além do pepino. Nós podemos utilizar cebolinha, podemos fazer de cebola, aquela cebola pequena, podemos fazer de couve-flor, de cenoura. Então, como é que é feito? Ele é colocado em uma solução de salmoura e juntamente com vinagre quente, ele é colocado e armazenado por algum período para que possa ter a sua ação. A ação é feita através de bactérias lácticas, que vão transformar o carboidrato do vegetal em ácido lático e aí vai produzir o verdadeiro picles. Essa fermentação vai ocorrer em salmoura por 4 a 6 semanas, geralmente, e aí ele vai aumentando gradativamente a sua concentração através do tempo que ele for produzido. Então, essa fermentação, ela é gradativa, ela vai atingir o auge após 3, 4 dias. Então, você vai fazer o seu picles, a sua conserva, e aí não vai consumi-lo logo em seguida. Você vai precisar deixar ali agindo para que as bactérias elas possam fazer a transformação no seu produto. Então, o picles são alimentos saudáveis também e eles podem ser classificados como probióticos justamente por essas bactérias que são produzidas através da fermentação se tornarem benéficas para a saúde. Então, o picles, para fazer esse alimento, os pepinos, eles são colocados em água e sal e vai deixar fermentar por um período de tempo. E por último, vamos falar um pouquinho a respeito do iogurte natural e dos leites fermentados. Então, o iogurte natural, ele é a principal e mais fácil fonte de probióticos no mercado. Por quê? Porque ele é bem acessível e você pode também fazer em casa com facilidade. Tem algumas versões de iogurtes com sabor que mantém as bactérias também benéficas vivas. Existem também os leites fermentados, que são os produtos especiais que geralmente contêm lactobacilos adicionados intencionalmente pela indústria para que possa agir sobre o leite e aí ter o resultado do leite fermentado. Nós temos um exemplo bem prático que é o Yakult, que é o mais conhecido, o mais famoso de todos os leites fermentados. Então, para que você possa fazer o iogurte, e aí você vai fazer através do processo de fermentação do leite, em que as bactérias
presentes naquele leite, eles são responsáveis pela fermentação da lactose, que é o açúcar natural presente no leite, e aí ela vai produzir o ácido lático também, garantindo a textura, aquele sabor característico do alimento. Então, você pode fazer o seu iogurte e adicionar algumas frutas. Ele é considerado como probiótico porque essas bactérias elas são vivas. Quando você vai fazer o seu iogurte, você pode guardar também uma quantidade para que você possa reproduzir futuramente. Então, essas bactérias, elas melhoram a saúde do sistema digestivo, ele é rico em outros nutrientes, principalmente o cálcio, e ajuda a prevenir algumas doenças também. Então, a vantagem do iogurte é que pode ser preparado em casa, pode ser comprado no supermercado, você não tem uma certa dificuldade para ter acesso à cultura que você pode utilizar com o próprio iogurte natural do mercado mesmo para você começar a produzir o seu iogurte natural em casa. Então, no decorrer do curso, vocês vão aprender a preparar esses alimentos, vocês vão ter acesso e aí vocês vão poder fazer também, por exemplo, o iogurte natural em casa e conferir os benefícios que ele pode trazer à saúde. Então, eu convido vocês a experimentarem algum tipo desses alimentos. Vocês vão ver durante o decorrer do curso várias preparações com o iogurte natural, ou o próprio pão também, o fermento do pão, vocês vão ter acesso a algumas conservas bacanas que vocês vão aprender. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!